Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um programa Dia a Dia com o Evangelho, onde fazemos um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No dia de hoje, damos continuidade aos estudos do capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, e vamos refletir sobre o item, o divórcio. Divórcio. O divórcio é lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio teve como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis as vossas mulheres? Isso significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio, não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade e na ambição, não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe. Especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou na desonra, que resultaria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. A indissolubilidade do casamento é um mecanismo necessário, principalmente naqueles primeiros povos, para que se cultivasse de forma mais racional esse instrumento do casamento. Senão, ao primeiro sinal de desavença, de briga naquele casal, haveria sempre a questão da separação e ninguém tentaria realmente cultivar o amor que há dentro do lar. Os problemas não seriam resolvidos dentro do próprio relacionamento, entre o próprio casal, chegaria sempre à questão da separação. Então era um instrumento que era muito necessário e o caráter divino que foi dado à indissolubilidade era muito necessário para dizer que Deus não aprovava a separação. Aqueles povos ainda muito arraigados à necessidade de ter um Deus severo que punia, um Deus criador. Então a gente percebe que na racionalidade que a doutrina espírita vem nos trazer, que o mecanismo da indissolubilidade ele é necessário, porém ele é relativizado. O casamento é um encontro de almas que se gostam, que se amam e que estão aqui para conviverem juntas, para evoluírem juntas, para terem experiências que aprofundem o seu relacionamento e que permitam que cada vez mais elas tenham essa evolução tão necessárias. Porém, se chega a um ponto onde não há mais respeito, onde não há mais diálogo, o divórcio é sim um instrumento necessário para que não venha adquirir novos débitos, onde não venham acontecer outras tragédias. Então que a gente tente
dentro dos nossos relacionamentos, sempre que possível, resolver as nossas questões, as diferenças, no seio da própria família, no seio do próprio lar, entre o próprio casal, porque é isso que Deus quer de nós. É que nós possamos ter o diálogo, possamos ter o respeito pelo nosso companheiro, pela nossa companheira. Mas que se chegar realmente a um ponto onde não há mais esse respeito, que a gente busque cada um seguir o seu lado e que cada um consiga guiar seu caminho sem haver esse conflito.